Bom dia e a paz do Senhor para você. Uma ótima segunda-feira de vitória, de bênçãos, de paz para a tua vida. Ei, hoje Deus tem uma palavra para você, viu? Você que está aí parado diante de circunstâncias, de situação, a palavra de hoje é levanta-te. Eita glória! Aleluia! No livro de Josué, capítulo 7, o versículo 10 diz: Então disse o Senhor a Josué: Levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Meus irmãos, o capítulo 7 de Josué relata a derrota do povo de Israel em Ai, logo após a grande vitória em Jericó. Israel estava confiante, mas perdeu a batalha. Por causa de quê? Por causa do pecado de Acã, que havia tomado do anátema coisas proibidas da conquista. Josué, sem entender a derrota, rasgou suas vestes, caiu em terra, orou e chorou diante do Senhor. Lá no versículo 6, 9, se você quiser abrir tudo. Nesse momento, Deus responde no versículo 10, dizendo: Levanta-te. Mas o que significa levanta-te, missionário Gilmara? Parar de lamentar, meus irmãos. Havia um tempo para chorar. A nossa vida não é um tempo de chorar, é tempo de cantar, não é verdade? Mas agora, para Josué, era a hora de agir. Enfrentar a causa. Deus queria mostrar a Josué que o problema não era com ele, mas com um pecado escondido no meio do povo. Atitude de liderança. Josué, como líder, não poderia ficar apenas em oração. Precisava se levantar, corrigir e conduzir o povo à santidade. Ou seja, naquele momento, o significado de levanta-te era parar de lamentar, enfrentar a causa e a atitude de liderança. Eu quero também falar aqui o quanto é importante a oração. Mas a oração é importante, mas ela não substitui a ação. Josué orou, mas Deus pediu que ele se levantasse e resolvesse a situação. Fé verdadeira, meus irmãos, nos move a agir. Muitas vezes as derrotas podem ser frutos de pecados ocultos. O fracasso em Ai não foi falta de força, mas de santidade. Às vezes nossas orações parecem sem respostas. Não é verdade? Você já se encontrou numa situação dessa? Você ora e não tem resposta? Não é verdade? Porque muitas vezes há algo que precisa ser consertado em nossa vida. Deus chama seus filhos a se levantar hoje. Mesmo quando erramos, Deus não quer que fiquemos prostrados eternamente na culpa. Ele nos chama a levantar, confessar, corrigir e seguir adiante. Quando enfrentamos derrotas, meus irmãos, antes de culpar a Deus, precisamos examinar o nosso coração. Não adianta apenas chorar. É necessário levantar e tomar atitudes concretas. Aleluia, meu Deus. Atitudes concretas de arrependimento e mudança. Deus não quer filhos paralisados pela vergonha, mas fortalecidos pela graça. Ou seja, esse versículo Josué 7,10 que eu li, nos ensina que há momentos em que precisamos parar de lamentar e começar a agir, pois a vitória não depende apenas de oração, mas também de santidade e obediência. Aleluia. Meus irmãos, Israel vinha de uma grande vitória em Jericó, mas sofreu derrota em Ai. Josué ficou desesperado, orando e lamentando diante de Deus. Porém o Senhor disse: levanta-te. A mensagem é clara. Há momentos em que precisamos parar de chorar e começar a agir. A derrota nem sempre é falta de força, viu? Mas de santidade. O povo tinha poder militar, mas havia pecado oculto. O problema não era com Deus, meus irmãos, mas com o coração do povo. Muitas vezes nossas batalhas são perdidas porque precisamos consertar áreas da nossa vida. A oração nunca vai substituir a obediência. Josué estava prostrado em oração, mas Deus pediu o quê? Ação. Não adianta buscar vitória em oração sem antes buscar obediência, sem antes estar obedecendo. Deus quer
não apenas intercessores, mas também praticantes da palavra. E nesse dia chamado hoje, Deus nos chama a levantar. A voz de Deus não foi para condenar Josué, mas para encorajá-lo. A derrota não era o fim, era uma oportunidade de correção na vida de Josué. Deus ainda tinha planos de vitória para Israel, mas era preciso se levantar e enfrentar o pecado. Quando você enfrentar derrotas, não fique preso apenas no lamento. Ai, não estou conseguindo, ai, a vida não muda, isso e aquilo outro, tá entendendo? Pergunte a Deus o que precisa ser corrigido, Senhor. Levante-se em fé, meu irmão. Obedeça e prossiga, porque Deus ainda tem vitória para a sua vida. Creia. Talvez hoje você esteja prostrado por causa de pecados ocultos, frustrações ou derrotas, às vezes mágoa, raiva de alguém. Mas hoje Deus te diz, levanta-te. O tempo de lamentar na sua vida passou, viu, meu irmão? Agora é tempo de restaurar. Obedecer e viver a vitória que Deus preparou para a sua vida. Eu quero falar aqui de algo que eu ouvi, história, né? De um atleta caído. Escute bem. Certa vez em uma corrida olímpica, né? Um atleta muito rápido, ele tropeçou logo no início da prova e caiu no chão. Ele poderia ter ficado ali, lamentando sua queda, mas em vez disso levantou-se e continuou correndo. Mesmo sabendo que não teria mais chance de ganhar a medalha, ele continuou correndo. Ele foi até o fim da corrida. Quando chegou ali na chegada, o público inteiro o aplaudiu de pé, não pela vitória, mas pela coragem de não permanecer caído. Eita glória! Assim como aquele atleta, meus irmãos, muitas vezes caímos também, enfrentamos derrotas ou frustrações. A queda não define o fim da nossa história. Eita, meu Deus! Deus não nos chama para ficar prostrados, mas para levantar, corrigir e continuar a corrida da fé. A vitória de Deus não é para quem nunca tropeçou, meus irmãos. Não é para quem nunca tropeça, mas para quem não desiste e se levanta em obediência. Nesse dia chamado hoje, Deus fala para mim e para você, levanta-te. O Senhor disse a Josué, levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. A palavra de Deus para você hoje é levanta-te. Deus não nos quer prostrado, meus irmãos. Se você abrir no Salmos 37, do 23 ao 24, está escrito, os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Deus ordena que nos levantemos. Estar de pé ou levantado é a posição ideal que Deus deseja para falar com o homem e confirmar a sua chamada. Eu não sei qual a situação que você passa hoje, como é que você se encontra, mas levanta-te. Levanta-se dessa situação. Aleluia. Se for necessário conserto, se conserta. Se é necessário obedecer a palavra, obedeça. Mas levanta-te. Não deixe, aleluia, que o inimigo fique zombando de você porque você está prostrado diante de situação. Ou não deixe que o inimigo venha apontar o dedo devido a alguma situação que você está vivendo. Não, levante-se. Aleluia. Use a sua fé. Creia que vai ter resposta para você. Creia que essa situação é passageira, que você vai vencer isso aí que você está passando hoje. Creia que dentro dessa história, disso que você vive, aleluia, que você está passando, irá ter mudança. Não se frustre diante, aleluia, desse problema que você está vivenciando hoje. Não fique frustrado, mas se levante, porque Deus é contigo. Deus, Ele te chamou, aleluia, não foi para você ficar prostrado nem caído diante da situação. E hoje Ele te chama, levanta-te, porque Ele diz assim para você, eu quero mudar a tua história. Eu tenho a solução para esse problema. Eu não vou deixar você ficar envergonhado. Levanta-te, ergue a tua cabeça, busca a santidade, obedece a minha palavra, assim diz o Senhor, porque eu irei te exaltar. E muitos que te viram humilhar irão ver você de pé, porque é de pé que eu quero você. Eu te chamei, aleluia, eita, para coisa grande. Aleluia, não para desistir, mas para prosseguir.
Porque tem algo sobrenatural na tua vida que muitos não entendem trabalhar. Eita, Aramanasui de Candaramanai. O meu trabalhar na tua vida, assim diz o Senhor nesta manhã. Levanta-te. Aleluia, te levanta. O cair. Tem um ditado, né, que diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Esse ditado não deixa de ser uma verdade, pois o homem está sempre propenso, né, a cair. Aleluia, porém, Deus está sempre ali. É sempre Deus que está ali conosco para nos levantar. Aleluia. Então, te levanta. Te levanta dessa situação. Aleluia. Creia que vai ter algo novo chegando para você. Creia que tudo aquilo que você passou, que você tem passado, vivido, irá ser mudado. Porque hoje você vai tomar uma atitude, vai sair dessa situação, vai se levantar e vai acreditar que Deus está com você. Mas, aleluia, a atitude de hoje é primeiramente você se levantar. Levanta-te.